Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, hoje segunda-feira, continuo de férias, tenho mais um tempo ainda para descansar, né? E aí eu tô aproveitando para fazer esses vídeos para a gente ajudar, para a gente poder evoluir no nosso setor, trazendo algumas ideias que eu tenho, algumas práticas que eu tenho também feito no meu serviço, no meu trabalho, né? Quero ajudar alguém que não sabe, quero dar, pelo menos fazer alguns insights para pessoas que não sabem por onde começar. Isso. Na semana passada eu trouxe um vídeo sobre gestão de equipe do restaurante e hoje eu vou continuar falando sobre gestão de equipe, tá? Eu quero trazer uma ideia para mostrar como as coisas no mundo do restaurante, muitas vezes a gente acaba não entendendo muito bem como funciona, né? Mas faz mais ou menos um mês existiu uma matéria na BBC falando sobre o chefe do Noma, o René Redzepi. Ele é um chefe muito conceituado, né? Ele é um dos fundadores do Noma. Foi ele que colocou esse nome no cenário no cenário mais importante dos restaurantes, né? Onde ele foi um chefe inovador, fazendo uma cozinha bastante inovadora, e essa notícia pegou todo mundo meio de surpresa. Por quê? Foi feita uma matéria falando sobre algumas denúncias de abuso físico e psicológico no restaurante, né, contra alguns funcionários. Coisas de gritos, humilhações, agressões, até mesmo agressões. Então, isso fez com que muita gente, né, do nosso lado aqui entendesse que ser o melhor do mundo não é simples, né? Tu pode ser o melhor do mundo, mas tem um preço. Muitas vezes a gente acaba confundindo isso, né? A gente quer ser o melhor, mas acaba exigindo demais da equipe, exigindo demais até mesmo de nós mesmos, né? E a gente tem que colocar isso como um parâmetro, né? E aí eu quero trazer alguns pontos para a gente ver como a gente pode fazer uma gestão mais humanizada, tá? E falando sobre, a gente pode ser exigente, mas não pode ser cruel. Cruel é o que acaba com qualquer pessoa dentro da cozinha, tá? Então, o que eu vim trazer aqui? A gente precisa o nosso maior problema está sendo mão de obra, né? O maior problema hoje em dia de um restaurante é a mão de obra escassa. Por quê? Exatamente porque as pessoas dessa nova geração da internet, elas conseguem ter outras opções, né? A gente sabe que, por exemplo, a pessoa pode fazer um vídeo no TikTok, viralizar, e a partir dali ela vai ser um foco, vai ter trabalho procurando ela, vai virar um influencer, enfim, né? E hoje em dia o pessoal não tem muita vergonha disso, eles querem realmente isso, trabalhar menos é uma coisa que eu escuto muito dentro da cozinha, e pouca gente quer trabalhar mais para ganhar o seu dinheiro ali, pagar o seu aluguel, né? Às vezes conseguir comprar uma casinha, trabalhar por longos períodos, né? Eu digo assim, por longos períodos, por exemplo, um ano, mais de um ano. Muita gente acaba trabalhando um mês, 2 meses, pulando de serviço em serviço, exatamente para
poder achar um emprego melhor. O que eu vejo é que as pessoas elas estão cada vez mais procurando uma forma de trabalhar com algo que não exige tanto dela e poder crescer dentro da possibilidade que ela tem. A cozinha é uma boa opção, porém a gente sabe que a cozinha ela exige um certo tempo dentro da cozinha que é bem puxado, né? Muitas vezes a gente trabalha ali 7 horas, 8 horas, 10 horas, às vezes 12 horas, direto, sem parar, sem conseguir tirar um intervalo e tudo mais. Mas faz parte da profissão. E isso a gente entende que infelizmente é isso, o nosso trabalho é esse, né? Só que isso não forma cozinheiros de excelência. O que é cozinheiro de excelência? Cozinheiro de excelência é a pessoa que ele tem a possibilidade de aprender os processos internos da cozinha, né? Os processos, os pratos, aprender também a como lidar com a equipe. Isso é uma questão de trabalhar com a liderança, e aí acaba a gente fazendo todo esse trabalho e não conseguindo humanizar os funcionários, a gente acaba traumatizando pessoas, né? E isso é uma coisa que eu tento evitar ao máximo dentro da minha cozinha, tá? Eu tento evitar ao máximo. Então, o que eu quero trazer aqui? Alguns pontos que são bem interessantes para quem quer ter uma cozinha mais humanizada, mais tranquila e muito mais, não vou dizer feliz, mas muito mais real, né? Não tão sistemática e não tão mentirosa, né? Porque às vezes as pessoas prometem as coisas e não conseguem cumprir. Então a gente já entra no sentido do seguinte: a cozinha de qualquer restaurante, ou qualquer restaurante mesmo, eu vou falar de geral, tá? Não só a cozinha, como o restaurante em geral. A gente tem que ensinar método, sem pressão. Pressão acaba atrapalhando. Tem gente que vai ter pressão, né? O gerente tem pressão, o chefe tem pressão, o dono tem pressão. Mas essas pessoas, elas entram num restaurante já sabendo dessa pressão, que vão ter essa pressão. Então, o que a gente tem que fazer? Treinamento. Exigir que a gente tenha espaço para treinamentos, tá? Ensinar com método sem pressão. Então, o cozinheiro, como é que tu já sabe fazer esse prato? O barman, tu já sabe fazer esse drink? Como que eu vou ensinar ele? Como é que eu vou trabalhar com esse treinamento? Eu preciso trabalhar com esse treinamento exatamente para poder cobrar o resultado, cobrar o padrão, para não sair fora daquilo que o restaurante, né, o dono do restaurante quer. Então, esse é um ponto. Ensinar com método sem pressão. Exigir padrão. Padrão é padrão. Porém, a gente não pode humilhar as pessoas. A gente tem que mostrar que o caminho não é aquele ali. Você pode dar um feedback. Feedback serve para isso. Eu aprendi num livro que chama Excelência Interior, que qualquer erro é feedback. Qualquer motivo de... se você não ganha, o resto é feedback. Talvez você não tenha, se você não tem um resultado positivo, você vai ter um feedback, algum ponto você deixou para trás. Então é isso, tá? Então a gente não precisa ser agressivo, não precisa cobrar sendo, né, humilhando a pessoa. Você tem que ser um feedback direto, sem ser agressivo, com firmeza, consistência, sem destruir a autoestima da pessoa. Outra coisa, compartilhar o conhecimento como legado. O legado é você está aprendendo aqui e você vai ser, no futuro você vai me agradecer, você vai agradecer essa experiência.
A gente tem que saber multiplicar a capacidade das pessoas. E isso, por exemplo, eu como chefe, eu tenho que ensinar as pessoas para elas nesse período que eu estou de férias, me substituírem. Elas têm que saber o que tem que fazer. E isso é o legado. E esse é o legado. Porque nada adianta eu ser dependente da minha equipe e a minha equipe ser dependente de mim. Isso não traz nenhum resultado e isso faz com que as pessoas acabam ficando perdidas, né? E isso é muito ruim para todo mundo. E a gente tem que saber que o ser humano é mais importante do que um cargo. Então a gente sabe que hoje em dia as pessoas elas querem um cargo, elas querem ser líderes, elas querem ganhar bem, mas também não querem trabalhar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar a realidade para as pessoas. A gente tem que mostrar que hoje em dia não é assim, que você tem que passar por um período de trabalho intenso para poder chegar com experiência e poder dizer, cara, eu passei por aquilo ali, valeu a pena, porque aí realmente é um período que tu vai passar por muitos desafios, né? Você vai trabalhar por muito tempo, muitas vezes sem clareza se vai ter um crescimento ou não, mas aquilo ali serve para você crescer, para você se desenvolver. E isso faz com que as pessoas tenham um olhar diferente, né, para quem tá fazendo, para quem tem um trabalho a mais ali. Então, é necessário que a gente entenda, tenha inteligência na gestão, fazer com que as pessoas explorar o melhor das pessoas e dedicar tempo para a fraqueza das pessoas, para que elas enxerguem suas fraquezas e a partir dali melhorem para que aquilo ali vire apenas um fragmento, né? Que elas não tenham essa fraqueza explorada, porque aí você está indo para um lado que acaba deixando ela muito vulnerável e acaba ficando, e isso as pessoas hoje em dia elas não querem. Então são 4 itens que eu estou falando aqui e eu quero dizer o seguinte: hoje em dia as pessoas, essa nova geração, elas não aceitam mais um abuso, né? Abuso elas não aceitam mais. E a gente tem que unir técnica de alto nível com uma gestão humanizada. As duas coisas têm que casar. Então a gente não pode ter mais e não aceitar que por melhor que a pessoa seja, por mais técnica que a pessoa tenha, por mais firmeza, ela não pode humilhar ninguém. Ninguém merece ser humilhado, ninguém vai crescer de forma decente e aquilo ali acaba virando eu até fico um pouco assustado com isso, porque como que alguém consegue humilhar uma pessoa e essa pessoa vai acabar virando, sei lá, necessitando de um trabalho psicológico, ficando, né, muitas vezes entrando em depressão. Como que eu seria responsável com relação a essa pessoa? Então eu penso da seguinte forma: eu quero ser responsável no legado que eu vou deixar para ela. Se o meu legado é tratar ela bem, ensinar e esperar que ela faça aquilo que eu estou mostrando, esse é o meu legado. É isso que eu quero mostrar para ela, é isso que eu espero que ela me mostre, exatamente para eu poder mostrar que eu desenvolvi aquela pessoa e que aquela pessoa vai pensar assim: pô, esse chefe me ensinou, ele quer o melhor, ele quer que eu seja o melhor. Então é basicamente isso. A gente não pode, pelo menos na minha visão, a gente não pode deixar com que uma pessoa, que você, nós, sejamos uma má influência para ela. E eu digo má influência no sentido de criar uma pressão, criar uma depressão, criar uma coisa ruim, uma mensagem negativa, mostrando que ela é vulnerável. Isso não vai tirar o melhor.
e a gente precisa ter o melhor dentro de uma equipe, a gente precisa ter o melhor para que as coisas funcionem bem, a gente precisa o melhor das pessoas, que elas estejam bem, que elas estejam felizes e que elas estejam ok com o trabalho que elas têm que fazer. É isso que a gente precisa ter. Então, é basicamente isso. Eu queria trazer essa notícia, né? Eu acho que é um ponto interessante a gente falar sobre isso. Vi pouca gente falando sobre isso na internet. Eu acho que vale a pena a gente falar, porque mostra que mesmo no melhor do mundo existem falhas, existem erros, e os erros eles existem para a gente aprender e para a gente crescer, né? A gente evoluir. Até mesmo ele se afastou do restaurante, o chefe René se afastou do restaurante, ele acabou ficando, ele vai acabar ficando um período fora, então muito provavelmente ele volte para o restaurante, porque é um restaurante que ele que desenvolveu, mas faz com que o olhar para aquele restaurante vire de forma negativa, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. E, enfim, é isso. Eu agradeço. Quem quiser se inscrever no meu canal, se tiver interessante para você, eu vou começar a passar algumas coisas mais técnicas, mais didáticas também, que eu aprendo, que eu leio. Quero passar algumas leituras interessantes também para quem quer se desenvolver. E é isso, tá bom? Obrigado, valeu, até mais.